Olá pessoal, eu sou o Gustavo e nessa videoaula vamos realizar a resolução do problema do transporte com transbordo utilizando o solver do Excel. Então nós já tínhamos visto aqui a resolução do problema do transporte e nela o que aparecia era simplesmente essa informação referente a quais eram os custos unitários de transporte de cada origem para cada destino, assim como qual era a oferta e a demanda em cada uma das origens e destinos respectivamente. Com base nisso, tivemos as variáveis de decisão x e j e formulamos aqui o nosso modelo matemático e resolvemos no solver do Excel, obtendo como resposta exatamente a solução que vocês enxergam aqui. Transportar 50 unidades da origem 3 para o destino 1, 200 da origem 2 para o destino 2, 50 da origem 2 para o destino 3, 150 da origem 3 para o destino 3 e 100 unidades da origem 1 para o destino 4. Agora nós temos alguns dados adicionais. Nós temos aqui 2 pontos de transbordo e as capacidades de cada um deles são respectivamente de 250 unidades e 450 unidades. Temos aqui quais são os custos unitários de transporte de cada origem para cada ponto de transbordo. Então, para transportar uma unidade da origem 1 para o ponto de transbordo 1, o custo é 6. Uma unidade da origem 2 para o ponto de transbordo 1, o custo é 3. E assim por diante. E da mesma forma, temos uma matriz de custos de quanto que é o valor unitário para transportar uma unidade de cada um dos pontos de transbordo até cada um dos destinos. Então, transportar lá uma unidade do ponto de transbordo 1 para o destino 1 custa 6. Transportar uma unidade do ponto de transbordo 1 para o destino 2 custa 2. E assim sucessivamente. Então agora, além das variáveis de decisão x e j, nós vamos ter as variáveis de decisão y, ik e zkj. Ou seja, quanto vamos transportar de cada origem para cada ponto de transbordo e quanto de cada ponto de transbordo para cada um dos nossos destinos. Então, a nossa função objetivo, ela terá alguma alteração, porque agora não é simplesmente o custo de transporte direto de origem para destino, mas também mais o nosso custo de transporte das origens para os pontos de transbordo e o custo da transporte dos pontos de transbordo para os nossos destinos. Então, aqui, somar produto, selecionamos ali aqueles custos unitários de transporte do ponto de transbordo até o destino, multiplicado por essas variáveis de decisão referentes a quanto é transportado de cada ponto de transbordo até cada um dos pontos e destinos. Então, temos aqui uma primeira parcela que se refere aos custos de transporte direto da origem para o destino, uma segunda parcela que refere-se aos custos de transporte das origens até os pontos de transbordo e uma terceira parcela que se refere aos custos de transporte dos pontos de transbordo até os destinos finais. As nossas restrições de ofertas terão algumas alterações. Então, antes nós tínhamos que a quantidade total que saía da origem 1 tinha que ser menor ou igual à oferta na origem 1. Mas agora, além dos itens saírem direto da origem para o destino, eles podem sair das origens para os pontos de transbordo, de forma que nós temos que somar essa segunda parcela. Essa segunda parcela aqui representa a quantidade total de itens que saiu do ponto de origem 1 e foi para algum dos pontos de transbordo. Aqui na primeira parcela é a quantidade total
que saiu da origem 1 e foi para algum dos destinos finais. Então, quando nós somamos essas duas parcelas, nós temos a quantidade total que saiu do ponto de origem 1. A mesma coisa vale quando nós pensamos na origem 2 e na origem 3. E aqui vocês podem observar que será simplesmente arrastar para baixo essas expressões. E daí alterará. Onde nós temos aqui de L5 até O5 ficará de L6 até O6. E onde tem L12 a M12 fica L13 a M13. E depois a mesma coisa para a terceira origem, ficando aqui de L7 até O7 e de L14 até M14. Então vou pegar e arrastar. É claro que os valores finais aqui eles não estão se alterando, porque todas essas células referentes às variáveis y estão com os valores iguais a zero. Mas depois nós teremos que reotimizar esse problema, considerando agora a possibilidade de transbordo, para verificar se esta continuará sendo a solução ótima ou se acontecerá a passagem de unidades pelos pontos de transbordo. Qual que é a quantidade ofertada em cada uma das origens permanece a mesma. Agora, no que se refere às restrições de demanda, além de atender a demanda direto a partir da origem, é possível atender a demanda a partir dos pontos de transbordo. Então aqui teremos essa, no caso quando pensamos na demanda do primeiro destino, essa soma que é do L5 ao L7, que é o x11 mais o x21 mais o x31, refere-se a quanto está chegando no destino 1 direto de alguma das origens. Mas além disso, essa chegada pode acontecer a partir de algum dos pontos de transbordo. Então somaremos isso daqui com o Z11 e o Z21. O Z11 representa a quantidade que está saindo do ponto de transbordo 1 e indo para o destino 1, e o Z21 a quantidade que está saindo do ponto de transbordo 2 e indo para o destino 1. A demanda a ser atendida continua a mesma, continua sendo lá de 50 unidades. Agora, quando nós pensamos em atendimento à demanda do segundo destino, da mesma forma teremos que adicionar aqui a possibilidade de realizar o atendimento a partir de algum dos pontos de transbordo. Então, somaremos o Z12 e o Z22 nessa expressão. E a mesma coisa vale para as outras duas, para os dois outros destinos que ainda restam. Aqui para o destino 3 e a mesma coisa lá para o destino 4. Vou pegar aqui, deixar um pouquinho mais detalhado. Mesma coisa aqui para o nosso destino 4. Então temos que somar aqui, além do que nós já tínhamos, do x14, x24 e x34, temos que colocar aqui o Z14 e o Z24. Nessa parte, marcada aqui em azul, refere-se aos transportes direto da origem para os destinos. E aqui é o referente à quantidade que chega nos destinos a partir dos pontos de transbordo. E a demanda em cada um dos pontos continua sendo igual. Agora nós temos algumas restrições extras para serem incluídas aqui. Uma delas é referente à capacidade no ponto de transbordo. Então, nesse caso, nós teremos essas restrições para cada um dos nossos dois pontos de transbordo. Temos isso para o ponto de transbordo 1 e para o ponto de transbordo 2. Se nós pegarmos aqui, tudo o que chega no ponto de transbordo 1 é dado pela soma das variáveis y e 1. Se nós pegarmos aqui o y11 mais o y21 mais o y31, nós teremos a quantidade total de unidades que chega no ponto de transbordo 1. E esta quantidade tem que ser menor ou igual
a nossa capacidade do ponto de transbordo 1, que está lá nos nossos parâmetros, e essa capacidade é 250 lá na célula C15. Da mesma forma, temos uma capacidade lá no ponto de transbordo 2, e precisamos que a quantidade total que chega nesse ponto de transbordo 2, que é dado por Y12 mais Y22 mais Y32, seja menor ou igual ao valor que está lá na célula D15, que é a parte do parâmetro que representa a capacidade nesse ponto de transbordo 2. Além dessa limitação de capacidade em cada um dos pontos de transbordo, nós temos que os itens não se materializam, não tem teletransporte e nem somem, de forma que tudo o que chega em cada um dos pontos de transbordo tem que ser igual ao que sai de cada um dos pontos de transbordo. E isso daqui se refere à nossa restrição de conservação do fluxo. Conservação do fluxo é porque o que está chegando é exatamente igual ao que sai. Se nós pegarmos aqui o que chega no ponto de transbordo 1, nós já vimos. É pegar essa soma de Y11 com Y12 com Y13. Isso aqui é quanto chega nesse ponto de transbordo 1. E a quantidade que chega tem que ser igual à quantidade que sai. Então, colocar aqui um aspas simples e o igual, só para ele tratar ali como um texto e não ficar esperando uma fórmula, uma função em retorno e erro. Então, eu coloquei ali o aspas simples igual, e nós vamos dizer agora a quantidade que sai do ponto de transbordo 1. E as variáveis de decisão que representam as saídas do ponto de transbordo 1 são essas aqui, Z11, Z12, Z13 e Z14. Então, vamos ter aqui igual a soma de Z11, Z12, Z13 e Z14. Então, estamos colocando aqui a restrição de que a quantidade total que chega no ponto de transbordo 1 é igual à quantidade que sai do ponto de transbordo 1. E a mesma coisa vale para o nosso ponto de transbordo 2. A quantidade total que chega no ponto de transbordo 2, que é dado lá por Y12 mais Y22 mais Y32, tem que ser igual à quantidade que sai do ponto de transbordo 2, que é dada pela soma de Z21 com Z22 com Z23 com Z24. Desta forma, caso não tenhamos esquecido nada, estamos aqui com o nosso modelo completo. Temos lá as restrições de oferta, de demanda, de capacidade em cada um dos pontos de transbordo e de conservação do fluxo. Agora, o que nós temos que pegar é adicionar essas coisas a mais dentro lá do solver do Excel. Então, vindo aqui em Dados, vou em Solver, clicando em Solver, a nossa função objetiva continua na mesma célula, está lá em U4. Nós alteramos a fórmula aqui, mas a célula continua sendo a mesma. Variáveis de decisão, além agora dessas variáveis x que nós temos aqui, tem a y e a z. Como não está uma do lado da outra, o que nós vamos fazer é colocar ponto e vírgula, selecionamos esse segundo conjunto de variáveis. Ponto e vírgula, selecionamos esse terceiro conjunto de variáveis. E daí agora sim nós temos aqui que as variáveis de decisão estão das células L5 até O7, da L12 até M14 e da L19 até O20. Nas restrições, temos que adicionar as restrições de capacidade nos pontos de transbordo e de conservação do fluxo. Então, vamos aqui em adicionar, selecionamos aqui essas duas células do lado esquerdo, a S17 e S18, e colocaremos que elas são menores ou iguais a U17 e U18.
Então, isso daqui, sempre relembrando, é a mesma coisa que fazer S17 menor ou igual a U17 e S18 menor ou igual a U18. Adicionamos esse conjunto de restrições, apertando adicionar, continua aqui na mesma tela. Então, agora vamos selecionar aqui a S20 e S21 e impor que isso seja igual a U20 e U21. Então, estamos fazendo aqui que S20 é igual a U20 e S21 é igual a U21. Apertando OK, esse conjunto de restrições será adicionado e voltaremos lá para a nossa tela inicial. E aqui agora vamos em resolver. Temos uma nova solução obtida. Vou colocar aqui para manter essa solução do solver, essa que nós obtivemos, e está lá. Agora vejam o seguinte, nós temos algum transporte direto de origem para o destino. Temos aqui 50 unidades indo da origem 2 direto para o destino 2 e 100 unidades indo direto da origem 1 para o destino 4. Mas nós temos também unidades que passam pelos pontos de transbordo. Então veja lá, ponto de transbordo 1, ele recebe 200 unidades, e essas 200 unidades vindo lá da origem 3. Então, a origem 3, que tinha uma capacidade de oferta de 200 unidades, envia as 200 unidades para o ponto de transbordo 1. O ponto de transbordo 2 recebe 250 unidades, e essas 250 unidades ele recebe da origem 2. A origem 2 tinha uma capacidade de 300 unidades. Ela encaminha 250 para o ponto de transbordo 2 e 50 direto para o destino 2, totalizando lá as 300 unidades que seria a disponibilidade dela. Se nós pegamos lá a origem 1, ela tinha uma oferta de 100 unidades, e essas 100 unidades ela encaminha direto para o destino 4. Agora, dessas 200 unidades que o ponto de transbordo 1 recebeu, ele encaminha as 200 para o destino 2. E o ponto de transbordo 2, das 250 unidades que ele recebeu, ele encaminha 50 para o destino 1 e 200 para o destino 2. Desculpa, 200 para o destino 3. Então, veja lá, como que são atendidas essas demandas. Destino 1, que tem uma demanda de 50 unidades, ele recebe 50 lá do ponto de transbordo 1. Destino 2 tem uma demanda de 250 unidades, recebe 50 direto da origem 2 e mais 200 pelo ponto de transbordo 1. Destino 3 tinha uma demanda de 200 unidades, recebe 200 pelo ponto de transbordo 1. Destino 4 tinha uma demanda de 100 unidades, recebe 100 unidades direto do ponto de origem 1. E dessa forma nós temos aqui todas as nossas restrições satisfeitas e chegamos aqui num menor custo, esse custo de 1.900. E dessa forma nós temos aqui a resolução do problema de transporte com transbordo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.